1 Coríntios capítulo 9, diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. Amém, irmãos? Vou ler de novo. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Agora vamos ler todos juntos. Repitam conforme eu parar. Esmurro o meu corpo. Façam melhor, irmãos. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu ser desqualificado. Amém? Escutem, gente. Longe, pastor Cabral abençoado. Amém, pastor. Olhe, longe disso. Sai, Chico Tripa, do ventilador, capeta. Longe desse texto, longe de nós, esse texto está nos ensinando a autoflagelação pregada pelos penitentes da Igreja Católica. Vocês sabem que a Igreja Romana tem um grupo que eles pegam uns chicotes e ficam batendo nas costas, e o mel de sangue descendo, e eles achando bom. Não é isso que o texto está dizendo. Mas esmurro o meu corpo, olhe bem, e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a muitos, eu não venha a ser desqualificado. O que é que Paulo está dizendo? Antes de tudo, Paulo tinha um receio de pregar uma coisa que ele não vivia. Talvez uma das coisas mais tristes deste mundo, talvez uma das coisas mais tristes, um mensageiro, um pregador, seja dizer uma coisa que não é a vida dele. Paulo está dizendo, para que eu, tendo pregado a muitos, eu não venha a ser desqualificado. Ou seja, minha luta, Paulo está dizendo, é para que aquilo que eu prego seja um fato na minha vida. Lá na outra parte ele diz assim: tu que pregas que não deve adulterar, não devemos adulterar, e adulteras. Tu que ensinas que não devemos roubar, e furtas. Tu que ensinas que não devemos cometer sacrilégios, e fazes isso. Tu que julgas a muitos e não julgas a si mesmo. Talvez a luta maior de alguém para ouvir um pregador seja ouvir um pregador que está contando outra coisa que não é uma realidade na vida dele. Eu pergunto a você que está aqui nessa noite: você tem dificuldade igual a mim? Talvez. Eu quero julgar se é um pecado que eu estou dentro dele. Porque se a maioria responder como eu espero, eu vou entender que eu não estou em pecado. Mas eu tenho muita dificuldade. Eu não sei se você tem dificuldade de ouvir alguém anunciar uma coisa, pregar uma coisa e viver outra coisa. Quem é que tem essa dificuldade? Levanta a mão. Quem tem essa dificuldade? De ouvir alguém, desliga aqui essa caixa, desliga aqui. De ouvir um pregador anunciando algo que ele não vive.
Quem tem essa dificuldade de ouvir esse homem ou essa mulher? Levante a mão, porque eu tenho. Levanta a mão quem tem. Ou você gosta de ouvir alguém que diz uma coisa e vive outra? Paulo está dizendo que eu não anuncie uma coisa e seja desqualificado daquilo. Agora, eu pergunto à igreja: uma coreografia é também uma mensagem? Sim ou não? Então é difícil assistir uma coreografia na igreja, apresentada por alguém que não está de acordo com aquela coreografia. Como que alguém vive obedecendo a Satanás e faz o papel de Satanás numa peça na igreja? Eu anunciei isso num lugar uma vez e disse: olha, quando uma pessoa for fazer o papel do Satanás numa peça, se consagre. Eu mesmo não aceitaria fazer essa peça, e não sou contra quem faz, só que eu acho que essa pessoa deveria se consagrar muito. E eu falei isso e tinha alguém ali encenando uma peça para representar o diabo numa peça. E ela saiu para a igreja. E quando chegou na igreja, ela foi fazer aquela peça onde ela representava o diabo. E na hora que ela chegou na igreja, na porta da igreja, para representar o diabo, ela levou uma queda e bateu com a testa no chão, e o mel de sangue desceu. Eu pergunto para a igreja: o louvor que os irmãos acabaram de cantar é uma mensagem ou não é? É ou não é? Você tem dificuldade de ser ministrado no louvor por alguém que toque ou cante e que anda desviado, longe do projeto de Deus? Você tem dificuldade igual a mim? Se você tem, responda sim. Se não tem, fique não. Diga não. Se você tem essa dificuldade que eu tenho, diga sim. Pronto. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu esmurro o meu corpo e eu o reduzo à escravidão, para que eu, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você já imaginou um pastor estava pregando numa igreja, enrolando todo mundo? Aí uma senhora daquela cidade disse: eu vou para o culto hoje, já que eu mando dizer o pastor que vem aqui, ele não vem, aquele enrolão, eu vou cobrar dele no culto. E ela foi. Na hora que ela chegou lá, que o pastor levantou a mão e disse: Deus está aqui. Ela olhou e disse: eu também. Aí o pastor disse: eu te repreendo, demônio. Ela disse: demônio é você que está me enrolando, está com 6 meses, que comprou e me pagou, pastor enrolão. Depressa ele foi pagar. É isso que Paulo está dizendo: eu não quero ser desqualificado. Não quero ser desqualificado. O homem, quando prega a palavra e não é desqualificado, não tem medo do que fala, do que prega, é uma bênção para a vida dele. Recentemente um pregador que veio para Brejo Santo abrir uma igreja, que mandou me convidar e eu ia. No mesmo dia eu não fui, porque eu soube que ele vinha pregar a igreja e denominação. Eu não fui nem deixei ninguém ir. Aí ele foi para a internet e colocou uma foto da uma catedral da Universal do Reino de Deus, outra catedral da Igreja da Graça, outra catedral da Igreja Assembleia de Deus, outra catedral de Congregação Cristã, e colocou umas 10 ou 15 igrejas numa foto. Aí pegou a frente do templo aqui central e colocou no meio. Aí fez um banner e colocou em cima: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Digo: penso num material bom. Eu entrei na hora, mas ele não demorou 5 minutos, ele tirou o Facebook dele do ar. Eu disse assim: é uma pena uma pessoa viver uma vida
ministerialmente frustrado e derrotado, sem conseguir sequer arrebanhar 6 pessoas no seu auditório. E tudo que consegue arrebanhar são pessoas que não gostam dela, por causa da sua língua, que vive ferindo quem está pregando o evangelho e andando em sua frente. 5 minutos eu cacei ele na rede social, tinha fugido. Você já viu aquela história de catucar onça com vara curta? Pois é, me catucar. Porque para a glória de Deus, 28 anos do evangelho que eu tenho, 18 pregando o evangelho nessa cidade, até hoje, que Deus me concede. Pode me procurar, pode me caçar, da direita, da esquerda, para cima e para baixo. Pode revirar, para ver se acha onde apontar o dedo. Pode procurar, minha vida está aberta. Essa semana foi outro, colocou no meu Facebook, para todo mundo ver: bispo, diga, para todo mundo ver, onde foi que o senhor arrumou dinheiro para construir a escola Maranata? Aí eu respondi só 2 linhas. Eu disse assim: eu lhe garanto que não foi construído com o seu. Agora, se você quiser saber com que dinheiro foi, procure a dona, que se ela quiser, ela lhe diz. E se ela não quiser, ela não lhe diz, porque você não tem nada a ver. Pronto, quem quiser saber quanto foi gasto, procure a Josélia, que é a dona, a administradora. Bispo Amado, não tem um tijolo. Mas o senhor ajudou, ajudei e ajudo. Ajudo em oração, ajudo a divulgar, ajudo clamando, porque eu sei que dali muitos têm saído para fazer a obra do Senhor, e a obra de Deus tem sido abençoada, mas não é meu. Ah, se fosse. Ah, se fosse da igreja. E o que é que tinha se fosse meu? E o que é que tinha se fosse da igreja? Mas não é. Eu vou dizer que é meu sem ser. Então mexer com Paulo era catucar onça com vara curta. E Paulo disse: para que eu não seja desqualificado naquilo que eu prego. Então a mensagem que um pregador prega tem que ser um fato, uma realidade na vida dele. Senão não vale. Quantos dizem amém? Senão não vale. Agora Paulo está dizendo que para isso acontecer, para que ele viesse pregar e não fosse desqualificado, tinha um preço. Diga comigo, preço. Para pregar, só para pregar já tem um preço. Eu duvido alguém pregar sem estudar. Prega. Não, mas o Espírito Santo, tu acha que o Espírito Santo vai dar valor a preguiçoso? Não estude não que eu te uso, mas menino, acho que o Espírito Santo vai dar valor um chibunga desse? O Espírito Santo dá valor a quem trabalha, a quem se esmurra. Paulo está usando a palavra: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, Paulo está dizendo: eu não faço o que minha carne pede para o mal, eu faço o que o Senhor me pede para o bem. E como que nós devemos esmurrar os nossos corpos? Como era que Paulo esmurrava seu corpo? Eu queria que você visse comigo no mesmo texto. Olha os versos 1 e 2. Como era que Paulo esmurrava o seu corpo? Alguém me ouve, diz amém. Alguém me ouve, diga glória a Deus. Olha o que é que ele diz: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós, porque sois o selo do meu apostolado no Senhor. Quantos dizem amém? O que é que Paulo está dizendo? Ele está olhando para a igreja e está dizendo assim: olha, a igreja, vocês igreja de Corinto,
Vocês existem como fruto do meu apostolado. Se você tem caneta aí, grife essa palavra: fruto do meu apostolado. Fruto do meu apostolado. Lá no final do verso 2, ele diz assim: sois o selo do meu apostolado. Digam comigo: fruto do apostolado. Mais forte. Agora digam: selo do meu apostolado. Olhe para cá. Paulo está dizendo aqui como era que esmurrava o seu corpo. Eles esmurravam o seu corpo fazendo o seguinte: exercendo bem o seu ministério, o seu ministério apostólico. Para ele, a igreja era um fruto e o selo do seu apostolado. A gente, irmãos, esmurra o nosso corpo, exercendo bem a função que Deus nos dá para executarmos. Você diz amém? Se Deus lhe incumbe de algo, Deus lhe coloca na frente de algo, quando você exerce bem aquilo que Deus lhe dá, você está esmurrando o seu corpo para fazer bem o que Deus mandou você fazer. Você é um funcionário público, é um profissional, seja que profissional for, você não vai deixar de estar conosco domingo pela manhã, claro, mas eu lhe digo, seja no altar, seja presbítero, seja diácono, seja funcionário, seja trabalhador secular, exerça bem. Um pastor, um apóstolo, ele olha para a igreja e diz: olha aqui, o fruto do meu apostolado. E eu pergunto a você, na área que Deus lhe colocou, quais são os frutos que você tem dado? Lá na escola que você trabalha, lá na empresa que você trabalha, lá na igreja que você representa, quais são os seus frutos? Jesus disse: pelos seus frutos completem, o conhecereis. Você conhece uma árvore pela fruta. Paulo está dizendo o seguinte: vocês são o fruto do meu apostolado, o selo do meu ministério. Se você quiser exercer, e se você quiser esmurrar o seu corpo para Deus, exerça bem o que Deus mandou você exercer. Exerça o apostolado, o episcopado, o pastorado, o presbiteriato, o diaconato, a membresia. Faça como você deve fazer. A gente esmurra o corpo, é assim, fazendo bem. Se é apóstolo, cumpra o dever de apóstolo. Se é presbítero, cumpra seu dever de presbítero. Se é só membro, cumpra seu dever de membro. Você pode dizer amém? Diga comigo: que Deus me ajude. Agora vai como quem quer a palavra dentro de ti mesmo. Que Deus me ajude a exercer a palavra, que eu possa esmurrar o meu corpo para a sua glória, exercendo bem o meu ministério. Então, o verdadeiro crente, aquele que vai morar com Cristo, é aquele que pega seu corpo e domina seu corpo. Se você é um membro comum, você vai esmurrar seu corpo fazendo aquilo que você deve fazer e fazendo de maneira correta. É assim que esmurra seu corpo, cumprindo bem seu ministério, cumprindo bem aquilo que Deus colocou em sua mão para cumprir. Sabe por quê, gente? Quem é ministro, escute. Maldito, diz o Senhor, seja aquele que cuida da minha obra relaxadamente. Quem cuida da obra de Deus relaxadamente, a Bíblia diz que ao invés de vir bênção para essa pessoa, a maldição desce. Por isso que Paulo olhou para a igreja e disse: aqui é o fruto do meu apostolado. Isso aqui é o fruto. Sabe, uma vez Paulo recebeu uma revelação de Deus. A revelação dizia o seguinte, dizia assim: Paulo, está aqui o céu, olhe para cá, está aqui o céu. Aí Deus levou Paulo ao céu. Aí quando Paulo viu o terceiro céu, Paulo disse: para mim,
o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo, ele diz: para mim é melhor morrer do que viver. Por quê? Porque ele já tinha visto o céu, porque ele já tinha visto a glória. Quantos dizem amém? Alguém me ouve? Quem está me ouvindo aqui para dizer amém? Desse lado. Quem está me ouvindo aqui desse lado? Está me ouvindo? A caixa está meio ruim, mas dá para ouvir. Preste atenção. Mas Paulo disse o seguinte: eu quero ir para o céu. Filipenses 1. Se o meu ministério não tiver fruto, Deus pode me levar. No dia que meu ministério não frutificar mais, Deus pode me arrancar da terra, que eu vou satisfeito. Era isso que Paulo queria dizer. Eu só quero viver até o dia que eu valer de alguma coisa aqui. Se eu viver para não fazer nada, Deus me arranque e me leve. Quero que Paulo queria dizer: eu sou apóstolo. Se eu não estou cumprindo meu apostolado, me leve para o céu. O que é que eu estou fazendo aqui? Ocupando o espaço de outro? Só? Eu sou um membro de igreja. O que é que eu estou fazendo aqui? Nada. Só ocupando espaço? Leve logo. Eu não estou fazendo nada. Eu não evangelizo. Eu não prego o evangelho. Eu não oro por ninguém. Eu não leio Bíblia. Eu não dou um dízimo, não dou uma oferta. Faço é criticar quem dá. Então eu vou morrer logo. Me leve logo. Agora Paulo disse: agora, se o viver na carne me traz progresso. Repita: progresso. Outra vez. Aí ele diz: sair já não sei se eu escolho, subir ou ficar. Por causa de vocês eu fico. Paulo só queria viver aqui se ele vivesse para gerar. Está entendendo o mistério? Para gerar. Eu não sou uma múmia. Quantas múmias tem aqui nesta noite? Digam amém. São as 4. Você não é uma múmia. Você não é inerte. Você não é um parasita. Você tem que viver para gerar. Você vai ter que me responder: a palavra de Deus é verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Pois você nesta noite vai escolher algumas coisas depois desta palavra. Ou você viva para gerar, ou peça a Deus para morrer. Ou você peça a Deus para exercer bem seu pastorado, seu ministério de membro comum. Ou você diga: Jesus, me mate, me leve logo. O que é que eu estou fazendo aqui, Jesus? Se eu morrer, Jesus, não influi em nada. Não está fazendo nada. Se morrer não representa nada. Quem me ouve? Eu digo ou não digo? Eu vou dizer. Eu vou falar. Então a gente esmurra o nosso corpo, filho, ó, fazendo o que nos é exigido. Fazer o que lhe é exigido dói, ocupa tempo, causa impacto, exige da gente o fazer o que lhe é exigido. Interessante que Jesus disse: e se você fizer só o que lhe é exigido, você ainda se considere o quê? Servo inútil. Se você é crente e você não congrega regularmente, o que é que regularmente? É você não estando trabalhando, você ir para a igreja. Você não estando doente, você ir para a igreja. É você não tendo obrigações justificáveis, você ir na casa de Deus. Então, se você não faz isso, o que é que você está fazendo na terra? Desocupa o espaço, rapaz. Desocupa o espaço para outra aí. Eu digo ou não digo? Se você está na casa de Deus, aqui em Brejo Santo, e a obra de Deus bombando aí todo lado. Tem um programa meu agora, 4 da tarde, ouvindo de todo lado aí, gente ajudando a obra de Deus de longe, ouvindo o evangelho, sendo curado. A gente passou a mensagem às vezes para o irmão: irmão,
compartilha essa mensagem, ele acha pesado compartilhar a mensagem para alguém ouvir o evangelho do outro lado. Imagina se fosse para ele comprar a rádio. Irmão, compartilha aí, manda alguém assistir essa rádio aí para ouvir o evangelho de Cristo. Aí ele acha pesado. Agora imagina para comprar o rádio. Desocupa o lugar, rapaz. Deus lhe chama hoje aqui para tomar uma decisão aqui nessa noite, aqui nesse lugar. Paulo está dizendo, ó, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu, tendo pregado a muitos, eu não venha a ser desqualificado. Ontem à noite nós fomos fazer um culto no sítio Catingueira, um sítio de Abaiara. Preparei uma equipe, fui. Quando nós chegamos lá, entramos em Abaiara, aí entramos dentro da mata. Aí quando chegamos lá, alguns irmãos disseram assim, mas é longe, hein? Daqui para a cidade é longe, a estrada é ruim, viu? Eu disse, é ruim de carro? É, alguns, não foram todos, foi uma coisinha lá. E não foi murmuração, não, foi essa pergunta. Aqui é longe daqui para a cidade, é de carro? Sim. Esses irmãos vão quarta, sexta e domingo para a cidade a pé. Vão e vem. E a gente foi na Topic achando ruim. Desocupa o lugar, rapaz. Ou você resolve esmurrar seu corpo e o reduzir à escravidão, ou você e eu não presto mais para nada. Vou fazer uma pergunta para você nessa noite aqui. Se não fosse você, se você não existisse, a obra de Deus, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista do dia a dia, se não fosse você na igreja, o que é que alterava na igreja? Me diga aí. Se não fosse você aqui, na casa de Deus, se você não existisse, o que era que parava? Porque eu vou dizer uma coisa a você, que Deus entende como é que eu estou dizendo aqui. Deus sabe ou não sabe, igreja? Deus sabe, não precisa nem você me julgar, que Deus sabe se eu vou falar com orgulho. Se eu parar, um bocado de coisa para. Se eu parar, Deus vai precisar, e no dia que Ele quiser que eu pare, eu paro. Ele vai precisar usar outro para fazer as mesmas coisas. Se não para. E você se parar, o que é que muda na igreja? Se você disser nada, ou você se apruma hoje, ou você peça logo a Deus para lhe enterrar. Porque você só presta se for fazendo alguma alteração na terra. Se você viver sem alterar nada, então você tem que pedir a Deus misericórdia. Mas tem gente que altera, dá um trabalho desgraçado. Tem gente que altera tudo, altera a língua, corta mais do que espada de dois gumes. Dá um trabalho que é uma miséria. Fala mal da vida alheia que nem o cão do inferno. Critica a vida dos outros, só ele vai para o céu. Ver pecado não existe. Esse altera muita coisa de fato. Dando trabalho. Você altera como? Você altera para a obra de Deus crescer? Por causa de você, a obra de Deus está onde está? Ou por causa de você, a obra de Deus deveria estar lá na frente e você barrou? Estou escutando uma agulha que caiu no chão, um alfinete. Deus está te consertando nessa noite. Esmurra o teu corpo. Aprende a exercer teu apostolado. Congrega com regularidade. Deixa de ser ruim. Deixa de ser miserável. Deixa de ser tacanho. O Senhor diz em sua palavra: se eu cortar o fôlego de tua vida, tu morre infeliz, das costas oca. Se eu cortar o fôlego de vida, se eu parar teu coração por um minuto, tu bate as botas.
Se eu fizer tua pressão subir de 20 por 10, teu coração explode. Ou então tu tens um AVC e tu se desgraça. Quem és tu que contende com teu Criador? Deus fala para ti, tu sabes que no teu globo ocular tu tens, eu vou usar a expressão que você vai entender, tu tens fios duplamente encapados que daria para dar uma volta e meia no globo terrestre, e que se eles derem problema, você cega. Você sabe que na tua massa cefálica, tu tens do teu cérebro tantas artérias que daria para dar mais de 5 voltas no planeta Terra. E ali você tem dispositivos para enxergar bem e enxergar mal. Se algumas coisas faltarem, você come, mas não sente o paladar. Se outras faltarem, você vê, mas não vê as cores. Você sabe quem sustenta isso? Quem sustenta isso é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você sabe que o único órgão do teu corpo que não tem sossego nem de dia e de noite é o teu coração, é o teu motor. Quem te gera, quem te sustenta é teu coração. Se Deus pegar ele e ele se acaba e você nunca mais vê o olho do sol. Você vai levar a terra na cara. Quer que você quer contender com o seu Criador? Seu mão de vaca, mesquinho, seu materialista, falador da vida alheia, se ajusta com Deus, cumpre cabalmente teu ministério e se ajeite de Deus. Esmurra o teu corpo, meu filho, e dá glória àquele que é poderoso. Você vem para a casa de Deus e vem, já vai dar 9 horas, falta 15 minutos. Eu sei que está. Eu sei que tem que ter prudência em tudo, mas pelo amor de Deus, se o Brasil jogar 3 horas da manhã, às 7 dias da semana, você perde a noite de sono e está lá de frente. Pelo amor de Deus, a Bíblia diz, irmãos, congregai-vos, não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Admoestai-vos em amor, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo ser desqualificado. Aqui tem 2 tipos de gente nessa noite. Aqui nessa noite tem 2 tipos de pessoas: os qualificados e os desqualificados. Aqui tem gente qualificada e desqualificada. Bispo, será se sou eu? Eu não sei. Quando Deus manda uma palavra, cada um que se corrija. Não é dever meu lhe julgar. Aí você quem sabe se você está cumprindo cabalmente seu papel na terra. Deus tem alguma razão para deixar você viver? Deus tem alguma razão na tua vida para deixar você existir? Qual é a razão que você dá a Deus? Qual é a razão que você dá para Deus te deixar na terra aqui? Deus só vai te deixar na terra, Deus te deixa na terra, melhor falando, com um propósito. O propósito está de quê? Dele ser engrandecido no teu corpo. Como é que ele será engrandecido ao teu corpo? A Bíblia diz, não sabeis vós, capítulo 3, verso 16 de Coríntios, não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Queria que você meditasse nisso. Qual é o meu apelo nessa noite para você? Meu apelo é que você, em nome de Jesus, irmão, faça seu papel de crente. Deixe de dar trabalho, deixe de dar trabalho a Jesus, deixe de dar preocupação. Vigie em suas palavras, vigie no que você diz, vigie na pedra que você atira. A pedra que você atira contra um servo de Deus, está escrito que ela volta e lhe acerta. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? A pedra que você atira contra um servo do Senhor, ela tem uma direção: bate no escudo forte de Israel e te acerta.
que você quer atirar pedra no servo de Deus? E você que está recebendo pedradas, e você já pegou na pedra também para jogar outra de volta, joga não. Deus é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se transporte para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e espumejem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde pela manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado no céu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações efetuou na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, e queima os carros no fogo, e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Você está na terra fazendo o quê? Você veio para glorificar a Jesus. Aceite Jesus no teu coração. Eu pergunto, onde é que existe alguém que não é crente em Jesus, mas gostaria de aceitá-lo agora no coração, se converter a Jesus? Se tem alguém que queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador, levante sua mão onde você estiver agora, onde você estiver, para aceitar Jesus agora. Ali tem uma jovem aceitando. Vem aqui, minha filha, vem ao pé do altar, venha com ela. Tem alguém aceitando. Glorifica a Deus. Tem uma pessoa, continue intercedendo. Continue intercedendo. Eu quero perguntar onde tem a segunda pessoa para aceitar Jesus. Levante a mão que você tiver para aceitar Jesus. Será que tem alguém? Mas alguém que ouviu o Evangelho, que aceita Jesus no coração. Se tem, levante sua mão, em nome de Jesus. Agora eu quero perguntar se tem alguém desviado e gostaria essa pessoa hoje de voltar para a casa do papai, voltar para Jesus. Tem alguém desviado que quer voltar hoje? Levante sua mão. Eita, vem para cá, vem, corre. Glória a Jesus. Deus é fiel.